Boas pessoal, cá estou eu de novo para falar do jogo do Porto, último jogo, contra o Vizela, para o campeonato. Um jogo em que o Porto teve alguns problemas na equipa, especialmente no meio campo, e que o Sérgio teve que fazer algumas mudanças e passaram elas por colocar o Gruitch, que conseguiu recuperar a tempo, e o PP a fazer um pouco o papel do Otávio. Como habitual, vou falar da performance dos jogadores, coletiva e individual, e atribuir notas a cada um deles e ao treinador. Começando pelo Diogo Costa, dou-lhe um 6.5, ele teve um jogo bastante tranquilo, no entanto procurou lançar ataques rápidos e sempre que foi preciso intervir ele esteve lá, portanto dou-lhe aqui uma nota um pouco acima da standard. Ao Pepe atribuo um 7, ele teve um bom jogo a nível defensivo, tirando um lance em que falhou um passe e que até deu um ataque perigoso e depois não conseguiu cortar o cruzamento, mas fora isso ele esteve bastante bem e ainda criou uma chance de ataque perigosa. Ao Marcano também dou um 7, ele teve um jogo sereno, cumpriu bem o seu papel e esteve bem nos passos longos. Ao João Mário dou um 6.5, ele tentou aparecer bastante na frente, nem sempre com um grande critério, muitas vezes falhou nos dribles, em alguns passes, no entanto teve bastantes cruzamentos e um deles até foi um belo passe para o Taremi, que depois culminou no 2-0. Ao Wendel dou um 6, ele ofensivamente não teve muito inspirado comparado com outros jogos, só teve 2 lances em que deram algum perigo, um foi um canto em que o Uribe tinha tudo para marcar e o outro também que fez um grande cruzamento para o PP e que deu uma jogada perigosa, mas fora isso não apareceu muito no jogo, defensivamente não esteve excelente, mas também não esteve mal, portanto atribuo aqui a nota standard. Ao Uribe atribuo um 6, ele falhou aquele tal golo de cabeça, até perto do início do encontro, e também teve alguns passes e cruzamentos errados. De positivo, teve várias boas ações defensivas. Ao Gruitch atribuo um 7.5, penso que foi dos melhores em campo e foi excelente ele ter recuperado, pois foi bastante importante neste jogo. Ele conseguiu aparecer na área com algum perigo, numa posição difícil, conseguiu um cabeceamento bom à baliza, mostrou grande qualidade de passe, um deles até para PP, em que picou a bola por cima da defesa e que criou ali uma situação muito perigosa. Também foi importante no plano defensivo, pois ajudou a equipa. Ao PP atribuo um 8, para mim o homem do jogo, ele esteve envolvido sempre no jogo todo, tanto a nível ofensivo como ofensivo. Ele, como já disse, teve um bocado o papel do Otávio, claro que não são jogadores iguais, mas ele cumpriu na perfeição o seu papel, ou perto da perfeição. Esteve bastante esforçado neste jogo e teve várias ações ofensivas importantes. Ele marcou o primeiro golo ao estar no sítio certo e também colocou o João Mário em boa posição para chutar a baliza e o Evanilson também, que não conseguiram marcar, no entanto esteve sempre envolvido durante o jogo todo. Ao Galeno atribuo um 6.5, ele não teve um jogo muito inspirado, mas esteve bastante bem no primeiro golo, ao recuperar bem a bola. Ainda teve outro lance isolado após passe de Taremi, que falhou e provavelmente devia ter feito bastante melhor aí. Ao Taremi atribuo um 7, ele não apareceu muitas vezes no jogo, mas quando apareceu criou perigo. Uma delas foi o tal passe para o Galeno que já acabei de falar. Depois também tem uma excelente entrada de Carrinho que dá um lance perigosíssimo. E depois está no sítio certo para marcar o segundo golo. De negativo, tenho a apontar algumas más decisões em lances promissores. Ao Evanilson atribuo um 6.5, ele teve bastante bem no lance do primeiro golo, pois aproveitou a bola do Galeno e assiste PP para um 0. Ele esteve envolvido no ataque, no entanto podia ter feito melhor num lance, pelo menos, em que estava isolado e permitiu a defesa ao guarda-redes. Ao Zaidu atribuo um 6, ele entrou para substituir o lesionado Wendel, não falhou passes e cumpriu defensivamente, no entanto desperdiçou uma jogada em que estava à entrada da área e podia ter rematado melhor. António Martínez atribuiu um 6, ele procurou envolver-se no jogo e até teve um lance bastante bom em que amorteceu a bola para o Zaidu na entrada da área e depois em boa situação de remate. No entanto, não teve mais nenhum lance a assinalar. Ao André Franco, ao Gonçalo Borges e ao Vasco Sousa não vou atribuir nota, pois tiveram poucos minutos em campo. Ao Sérgio Conceição atribuo um 7, quem esteve em campo foi o Siramana Dembélé, mas a nota vai sempre para o Sérgio Conceição, pois ele é o líder da equipa técnica e ele esteve bem em resolver o problema do meio-campo ao colocar o PP a fazer o papel do Otávio. Ele montou a equipa para criar várias chances e para permitir poucas ao adversário. O resultado final 2-0, um jogo até algo complicado para o Porto, pois o Vizela defendeu bastante bem e só um erro individual é que deitou os planos por terra da equipa. O Porto, apesar de não ter criado muitas chances perigosas, aproveitou bem as que teve e manteve a solidez defensiva. No entanto, fica a sensação que se fosse um adversário mais forte, o Porto podia ter tido problemas neste jogo. Foram estas minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.